Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa sexta-feira para poder a gente falar da nossa classificação a oitavas de final da Copa Sul-Americana, classificação direta, e a gente vai falar bastante sobre essa partida. Vamos trazer para vocês outros classificados e falar qual é a expectativa, o que fica agora em torno do nosso Fluminense para a sequência dessa competição que a gente vai lutar para poder ganhar mais essa taça. Vem comigo depois da vinheta porque o vídeo tá bem legal. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Bom, estamos classificados direto para oitavas de final da Copa Sul-Americana, ontem no Maracanã, para mais de 33 mil pessoas presentes, né? Tricolores presentes lá, tricolores e torcedores do Once Caldas também. Fluminense venceu o Once Caldas por 2-0, fez um placar no primeiro tempo, gol de Martinelli aos 2 minutos e gol de Kevin Serna aos 34 minutos do primeiro tempo, tá bom? Quero passar para vocês aqui um pouco da análise dessa partida que nos deu essa vitória ontem no primeiro tempo para poder a gente garantir nossa classificação direto rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E quero falar para vocês também antes que a invencibilidade ela se mantém no nosso Maracanã, já são 21 partidas em competições internacionais, né? Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana também, que a gente não perde na nossa casa. Então, a nossa última derrota foi no dia 18 de maio de 2021, perdemos por 2-1 para o Júnior de Barranquilla na fase de grupos da Libertadores daquele ano, naquela ocasião. E agora, meus amigos, já somamos 17 vitórias e 4 empates, são 21 jogos de invencibilidade. Falando um pouquinho sobre a partida, a gente iniciou muito bem o jogo. Logo aos 2 minutos, Martinelli recebe uma bola que vem escorada da zaga e aí chuta de canhota, estufando a rede do goleiro do Once Caldas para fazer 1-0. E eu sempre falo para vocês que quando a gente consegue fazer um gol logo no primeiro minuto, logo nos primeiros minutos, isso dá uma tranquilidade a mais para você continuar fazendo o teu trabalho, desenvolver melhor o teu jogo e de certa forma você passa uma pressão a mais pro adversário. E aí o Fluminense teve uma postura muito boa ontem no primeiro tempo. Eu coloquei que o primeiro tempo foi muito bom, né? E tanto que foi bom que a gente fez o placar no primeiro tempo. E na minha opinião, foi pouco no primeiro tempo. Porque o Everaldo, ele perdeu grande oportunidade de a gente pelo menos fazer um 3-0 no primeiro tempo, né? E como sacramentamos com 2-0, você imagina com 3-0. Uma cabeçada que ele cabeceou muito mal, era só ele virar um pouquinho mais a cabeça que ele fazia aquele gol ali, o goleiro saiu mal, o goleiro Aguirre, e Everaldo perde um gol realmente assim, sabe, inacreditável, sozinho, não tinha ninguém escorando nele, era só ele fazer a cabeçada certinha que ele conseguiria fazer aquele gol ali, mas a gente sabe que não vai ter Everaldo em todos os seus melhores momentos, entendeu? A gente vai ter só por alguns momentos que ele vai nos ajudar, mas se fosse um goleador nato mesmo, ele não perderia aquele gol ali, tá bom? E no segundo tempo a gente fez mais um jogo de cadenciamento, sabe, do jogo, um jogo de administrar a vantagem do nosso placar. O Once Caldas teve alguns chutes perigosos, principalmente no primeiro tempo, primeiro tempo um chute do ponta direita do Once Caldas, passou raspando muito a trave, o Fábio pulou, só que a bola foi fazendo uma curva para fora e se ela entra ali, não dava para o Fábio pegar, mas graças a Deus a gente também ontem contou com a nossa competência e também com a nossa sorte para poder vencer o Once Caldas de 2-0, tá? O time foi bem, tô colocando para vocês aqui agora a formação para vocês verem como é que ficou a questão do time taticamente dentro de campo. Então, basicamente, todo o time, numa média ali de 7, nota 7, né? Só destoando para John Arias, que mais uma vez sempre jogando muita bola, e Martinelli, que também fez uma ótima partida ontem, tiveram notas 7.9, tá? Foram os melhores jogadores do Fluminense dentro do campo da partida. E aí, eu quero passar para vocês aqui agora que com essa nossa vitória, o nosso Fluminense alcançou nesse mês de maio, são 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, como vocês estão vendo aí nessa arte que eu estou colocando para vocês aí agora. Tivemos um mês de maio, né, bom também, só que poderia ser melhor, sempre pode ser melhor, mas aí fechamos no positivo, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E cada vez mais a gente vai, sabe, botando o nosso elenco
sabe, mais entrosado, mais encorpado. E agora a gente tem uma última partida pelo Campeonato Brasileiro antes da parada para o Super Mundial de Clubes contra o Internacional no domingo lá no Beira-Rio. E aí, quero dizer para vocês que a gente precisa lutar para poder focar por essa vitória. A gente está com 17 pontos na 5ª posição e se a gente vencer, a gente chega a 20 pontos e termina relativamente bem, sabe? Essa primeira parte do Campeonato Brasileiro antes da Copa Super Mundial de Clubes. E aí, falando para vocês, no dia 1º de junho vai abrir a janela especial da FIFA para poder a gente fazer as contratações que são importantes visando essa competição Super Mundial de Clubes e também visando a nossa sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. O que eu quero dizer para vocês aqui agora? A gente está na parte de cima do Campeonato Brasileiro, 5º colocado, tá? A gente está a 5 pontos do líder, que é o Palmeiras, então assim, não estamos longe, essa é a grande verdade. Se a gente manter essa regularidade, a gente pode brigar até o final do Campeonato Brasileiro e aquela atuação contra o Vasco da Gama serve de muito exemplo para poder a gente se manter em cima no topo da tabela. A gente está na 8ª de final da Copa do Brasil e também estamos na 8ª de final da Copa Sul-Americana. E eu quero dizer para vocês o seguinte, na segunda-feira, dia 3 de junho, tem um sorteio para poder a gente conhecer o chaveamento das 8ª de final. Deixa eu passar para vocês aqui quem se classificou direto e como é que ficou já definido os playoffs, tá? Da próxima fase da Copa Sul-Americana. Deixa eu passar para vocês numa ordem alfabética dos grupos A até o grupo... do grupo A até o último grupo, né, que se classificou direto. O Independente da Argentina se classificou em primeiro lugar, Universidade de Quito, Huracan, Godoy Cruz, Muxuque Runa, Fluminense, Lanús e Cienciano. Esses são os 8 primeiros que se classificaram direto para a 8ª de final da Copa Sul-Americana. Os playoffs ficaram definidos da seguinte forma, já está tudo definido. Alianza Lima versus Grêmio, Bulu Bulu versus Once Caldas, Bucaramanga versus Atlético Mineiro, Bolívar versus Palestino, Bahia versus América de Cali, Del Valle versus Vasco, tá? Independente Del Valle versus Vasco, LDU versus Guarani e Central Córdoba versus Cerro Largo. Quem ganhar, é jogo de ida e volta, tá? Quem se classificar desses 8 aí, vão se juntar aqueles 8 primeiro da Sul-Americana para poder eles fazerem as 8ª de final e irem no chaveamento até a grande decisão, até a grande final. Então assim, temos muita chance, essa é a grande verdade, de lutar por essa taça, uma taça que a gente não tem no nosso museu, vai levar a gente direto com o título para Libertadores 2026 e ainda nos classifica direto para a Recopa Sul-Americana do ano que vem, 2026. Então assim, é uma competição que a gente acredita que não é fácil, mas ela seja uma competição, sabe, acessível a gente conquistar dentro dessa temporada 2025. Também tem a Copa do Brasil, mas a gente sabe que é um pouco mais qualificada em relação aos adversários que são da Sul-Americana. Então, meus amigos, a gente precisa focar, porque reta final agora para poder a gente não dar mole. Então assim, uma vitória muito importante ontem, ficamos na primeira colocação com 13 pontos na tabela de classificação, uma vitória muito consistente, muito boa, e agora a gente pega o próximo adversário para poder a gente fechar essa temporada antes do Super Mundial de Clubes, que é o Internacional. Espero que a gente possa fazer uma grande partida no Beira-Rio domingo e buscar essa vitória para nos levar a 20 pontos, o que é muito importante, tá? O trabalho do Renato Gaúcho vem ganhando consistência a cada dia, os jogadores vêm se empenhando cada vez mais, a gente tem tido uma crescente nos últimos jogos e eu espero, você também espera, que a gente possa continuar trabalhando bem para que a gente possa crescer cada vez mais em qualidade no nosso elenco, para que a gente possa encorpar cada vez mais e vencer as partidas, seja dentro de casa ou seja também fora de casa, beleza? Então eu queria estar compartilhando com vocês, sabe, essa classificação muito importante para a 8ª de final e dizer para vocês que a gente segue confiante, sabe, num trabalho bacana de Renato Gaúcho, de toda a equipe, de todo o elenco, de todo o grupo, e domingo contra o Internacional a gente espera fazer uma grande partida, vencer para poder a gente ir tranquilo para jogar esse Super Mundial de Clubes da FIFA 2025, beleza? Eu te aguardo no próximo vídeo, tem mais informações para todos vocês, para poder a gente sempre deixar vocês muito bem informados aqui no nosso canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.